E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre os julgados do STF em matéria de direito constitucional por meio da ADI 7192 do Distrito Federal, que nos deixa a seguinte tese. Em casos envolvendo violência contra vítimas menores de idade, o delegado de polícia pode requerer ao Ministério Público a propositura da ação de produção antecipada de provas, mas tal pedido não é vinculante. O que significa, em outras palavras, que, havendo suspeita de crimes contra menores de idade, o delegado de polícia pode requerer ao promotor de justiça a ajuizamento da ação de produção antecipada de provas. Bom, o delegado de polícia e o Ministério Público têm uma relação, por vezes, não tão clara, por vezes tormentosa, mas que desde o julgamento da teoria dos poderes implícitos pelo Supremo Tribunal Federal ganhou mais clareza. Hoje, sabe-se que o Ministério Público pode, de uma vez, controlar a autoridade policial, ou melhor, controlar o inquérito policial por meio das diligências de controle externo, que lhes são inerentes, e por outro lado ele pode instaurar o seu próprio procedimento, que é o PIC, o Procedimento Investigatório Criminal. Mas é claro, nós não podemos comparar o PIC ao inquérito policial, eles são próximos, mas não são a mesma coisa. Compete ao delegado de polícia a exclusividade da presidência do inquérito policial, embora ele sofra o controle externo pelo Ministério Público. Dentro dessa lógica, se o delegado de polícia instaurar um inquérito policial em face de um crime cometido contra uma criança e um adolescente, por exemplo, ele terá duas ferramentas. A primeira é requerer diretamente ao Poder Judiciário a realização de uma determinada medida, como uma interceptação telefônica, por exemplo, mas ele tem uma segunda opção, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal agora. Neste caso específico, ele também pode requerer ao Ministério Público o ajuizamento de uma ação de produção antecipada de provas. E aqui nós vamos para a segunda parte do nosso julgado. Para que serve uma ação de produção antecipada de provas? Seu objetivo é, segundo a legislação processual civil, dar um melhor esclarecimento para o interessado sobre a possibilidade de ajuizar ou não uma ação. O NCPC de 2015 afirma que ela tem como finalidades a produção de provas ou elementos informativos, a viabilização de uma autocomposição, ou mesmo avaliar se vale ou não a pena entrar com o ajuizamento. Quando o delegado de polícia requer ao promotor de justiça ou ao procurador da República a ação de produção antecipada de provas, ele está nada mais nada menos fazendo uma adaptação aqui para que vocês consigam entender, tendo alguns desses objetivos. Veja bem, ele pode querer colher provas ou elementos informativos. Ele não vai necessariamente viabilizar uma autocomposição, porque não é possível. Mas ele pode sim avaliar a conveniência, não para ajuizar uma futura ação, mas sim para realizar o indiciamento, pois o indiciamento também é competência privativa do delegado de polícia. Portanto, é possível que o delegado de polícia requeira ao promotor de justiça uma ação de produção antecipada de provas? Sim, o promotor de justiça é que vai avaliar, ele não é obrigado a seguir o que o delegado requereu. Mas, se o delegado assim entender que é pertinente, é perfeitamente possível segundo o Supremo. Um abraço, até mais.